Lições da Bíblia, o nosso alimento diário. Olá, queridos, bom dia! Hoje mais uma vez juntinhos para estudarmos a nossa amada lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana é sobre a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. E o verso para memorizar está no livro de Isaías, capítulo 8, verso 20, que diz: "A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão alvo." Pois bem, nessa semana nós vamos falar sobre as 5 diferentes fontes que influenciam nossa interpretação das Escrituras. Quais são elas? A primeira é a tradição, a segunda é a experiência, a terceira a cultura, a quarta é a razão e a quinta é a própria Bíblia. E neste domingo nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a primeira fonte de influência para interpretar a Bíblia, que é a tradição. A tradição pode ser algo bom, desde que não venha de encontro com a Bíblia. Em Marcos 7, nós temos Jesus aqui se deparando com uma situação onde a mesma se encaixa perfeitamente dentro do contexto que vamos aqui trabalhar. Do verso 1 até o verso 13, nós encontramos Jesus refutando a tradição dos anciãos que tinha a ver com lavar das mãos sempre que eles iam a uma praça. Bem, para entendermos o contexto aqui, o episódio não se trata de higienização, não se trata aqui de cuidados pessoais com a sua saúde. Na verdade, aqui era uma tradição ligada a uma pureza cerimonial. Essa cerimônia era realizada devido à possível contaminação deles com o povo gentil, quando sempre iam a uma praça ou mesmo saíam nas ruas de Jerusalém. Ou seja, não tinha nada a ver com cuidados pessoais, e sim com um ranço de antipatia, de nojo, de rejeição e mesmo de superproteção para com a lei de Deus. Eles criaram, inclusive, 613 mandamentos em volta da lei para impedir que a lei de Deus fosse quebrada. E sabe por quê? Porque no passado eles foram levados cativos, bem conhecemos a história, ficando 70 anos ali em Babilônia, e eles entendiam que o motivo do cativeiro deles se deu por conta da desobediência, da quebra dos mandamentos. Então, dentro desses 613 mandamentos, eles criaram aí alguns mandamentos que tinham a ver, sim, com purezas cerimoniais. Daí eles se depararam com os discípulos de Jesus, comendo sem lavar as mãos. Não hesitaram de ir até Jesus e fazer uma reclamação. E aqui a fala de Jesus ela é bem incisiva, pois dá a eles uma resposta que eles jamais esperavam. Jesus ele despeja um monte de verdade sobre eles, de modo que eles ficam completamente desconcertados. O que Jesus diz? Jesus ele começa a dizer que as doutrinas que eles ensinam eram doutrinas de homens. Jesus diz que eles estavam quebrando ali os preceitos de Deus para ensinar tradição. Sabe, amados, infelizmente muitos têm tornado a palavra de Deus inválida também, por seguir tradições. Muitos não têm usado a Bíblia como fonte autoritativa para provarem as suas doutrinas. E a estes também Jesus diz, o mesmo que disse lá aos escribas e fariseus: "Hipócritas, vocês me honram com os seus lábios, mas os vossos corações estão longe, longe de mim." Certa feita, eu conversando com uma jovem sobre Bíblia, ela era cristã de uma determinada igreja, e eu disse a ela sobre os mandamentos de Deus, disse a ela sobre o 4º mandamento. Eu me lembro muito bem de que ela disse assim: "Mas esse mandamento não tem na Bíblia." Eu falei: "Claro que tem. Você está com a sua Bíblia fácil?" E ela disse sim. Eu falei: "Pega lá." E ela foi, pegou a Bíblia, eu mostrei para ela ali o 4º mandamento dentro do decálogo, né, dentro dos demais mandamentos. E ela ficou assim espantada, e ela disse: "Verdade, tem sim aqui na Bíblia. Mas meu pastor nunca me disse isso." E eu disse a ela que talvez ele nunca diria a ela. E perguntei a ela o que ela iria fazer diante dessa verdade. E sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ela me disse: "Olha, eu vou perguntar primeiro ao meu pastor se eu devo guardar esse mandamento ou não." Infelizmente tem muita gente seguindo homens com suas doutrinas e deixando a Bíblia completamente de lado. Você conhece alguém assim? E sabe o que eu percebo? É que tem muita gente com a Bíblia debaixo dos braços que vão para as igrejas, que dizem glórias e glórias e glórias e aleluias e aleluias e aleluias, mas que dificilmente têm estudado a Bíblia, quer seja dentro da igreja e mais ainda difícil dentro das suas próprias casas. Queridos, falando sobre nós, eu queria convidar vocês sim a estudarem a lição. Sim, estudar comigo aqui a lição, mas assim, sobretudo estudar a sua lição em casa. É você com a sua lição, porque o que eu falo aqui é tão somente um complemento.
do muito que o autor tem a vos dizer, a nos dizer, do muito que Deus tem a nos mostrar por meio da tua palavra. Portanto, queridos, em nome de Cristo Jesus, estude a sua lição, estude a Bíblia, porque Jesus tem muito a nos ensinar todos os dias. E se assim nós fizermos, nós estaremos juntos buscando esse conhecimento que tanto nos aproxima de Deus. Quero terminar essa lição deixando mais uma vez uma bênção sobre o seu lar. Para tanto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Um bom dia para você e até amanhã. Você acabou de se alimentar com a palavra de Deus. Que ela seja, sim, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos.